Olá, alunos do primeiro ano. Essa semana a gente viu sobre a África na Antiguidade, especificamente do país Egito. Quando se pensa em África, a gente só lembra de negros, lembra do Congo, né? Lembra das tribos. A gente tem que lembrar, não pode esquecer que a África é o continente. A África do Sul é o país. É um conceito geográfico, né, que muitas vezes a gente se esquece. E quando a gente pensa, pô, os egípcios são africanos, sim, ok? Fazem parte aí, da região subsaariana, da região norte da África. Mais detalhes na aula de geografia, né? A gente vai trabalhar agora com a África na Antiguidade. Uma continuação, a gente já viu algumas curiosidades na aula online passada, falando sobre o Egito. Fiz os desenhos aí. Enfim, o Egito, a gente trabalhou sobre a importância do rio Nilo, crescente e fértil. Basicamente toda a economia, toda a agricultura, a pecuária foi desenvolvida em cima do rio Nilo. A gente viu curiosidades também sobre os estamentos, sobre os grupos, as classes sociais, né? As altas classes, os sacerdotes, o faraó, né? Os sacerdotes, os escribas, os guerreiros. Daí a classe comum fazia parte, os camponeses, artesãos, comerciantes. A gente viu também na aula presencial online a dieta egípcia, toda a parte da culinária. Eles eram especialistas na parte da nutrição, do trigo, da cerveja. A gente viu também aspectos do cotidiano, como a indumentária, a roupa deles, o lazer. Deu um enfoque também que eles eram especialistas nos jogos de tabuleiro. É isso aí. Agora, na primeira parte desse videozinho, eu vou falar algumas curiosidades sobre a religião do Egito Antigo. Quando se pensa em Egito Antigo, você lembra em faraó, você lembra em imortalidade. A gente vê normalmente filmes do Egito linkado à fantasia. Essa visão que eles tinham, essa visão mística. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que, por um período específico, eles eram monoteístas, acreditavam no átomo, no Deus único. Até foi uma revolução social que um faraó queria colocar esse monoteísmo. Mas, por grande parte da parcela da antiguidade, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Eles também acreditavam como característica na religião deles, na crença da vida após a morte. Independente de você for rico ou você for pobre, a existência da vida após a morte era um fato para eles. Tudo na natureza estava ligado ao misticismo, às manifestações divinas. Ra, por exemplo, era o deus Sol. Então você olhava para o céu, não era só um elemento cósmico, era a presença do deus Ra. Shu seria o ar. Então eles pediam que os ventos soprassem nos mares, eles oravam ao deus Shu. Nut seria o deus do céu, né, observando a gente. Os deuses normalmente eles tinham características antropomórficas, era metade humano, metade uma águia, por isso que a gente vê aquelas pirâmides. É um homem, como que é um animal, eram representações antropomórficas aí dos deuses. Os ritos fúnebres, né, de enterro serviam para preparar o morto para a vida no outro mundo, provendo de tudo que fosse necessário. O enterro para eles, a preparação para a vida após a morte era tão sagrada que muitas daquelas pirâmides eram estruturas para um caixão, por assim dizer. Muitas daquelas pirâmides, a gente imagina pirâmides que tinham vários andares, era uma casa, não. Toda aquela estrutura de pirâmide, às vezes era uma preparação para um subsolo para uma pessoa que estava morrendo ali, um grande faraó. Então, eles preparavam a casca para a alma ter um bom caminho para o outro mundo. A mumificação para eles era muito importante. Você já parou para pensar por que eles mumificavam? Né? Se a minha alma era importante pós-morte, por que a mumificação? Diz o seguinte: por acreditarem na existência pós-morte, os egípcios buscavam maneiras de preservar os corpos, né, para outra vida. Assim, eles desenvolveram a técnica de mumificação. Então, não somente a alma, como algumas religiões cristãs, místicas, gnósticas acreditavam, mas acreditavam que o meu corpo, como está aqui, iria para outra vida, da mesma maneira. Então, se eu fosse magro, eu iria magro. Se fosse gordo, eu iria gordo. Então, o meu corpo seria eternizado junto com a alma. Por isso, a preparação de maneira perfeita, todo aquele ritual com perfumes, essências do meu corpo quando eu morria, porque era esse meu corpo que seria uma decodificação para o outro lado. Como que era feita a mumificação? Enrolava um monte de pano e já era? Não, tinha toda uma preparação ritualística. Olha lá. Os sacerdotes, primeiro, eles lavavam o corpo do morto com água e essências aromáticas. Eles davam um banho no falecido, retiravam o cérebro, porque o cérebro ele cai por mim, uma das primeiras coisas que deteriora dentro do corpo humano. Então eles retiravam, mas eles não abriam. Imagina, para aparecer do outro lado, na vida após a morte, com o cérebro aberto. Não. Então eles tiravam com pinças, com elementos específicos,
pelo nariz, tirava o cérebro, e devagarzinho, um processo que demorava horas, você tirava o cérebro pelo nariz com finas pinças de ferro e descartava o cérebro. Depois eles retiravam outros órgãos por um corte lateral na altura do abdômen e os colocavam em vasos chamados canopus, que eram deixados ao lado do sarcófago. Todos aqueles vasos ornamentados de ouro, normalmente eles eram enterrados com vários vasos do lado. O que eram esses vasos? Eram os órgãos específicos do corpo deles. Todo mundo virava múmia? Todo mundo era mumificado? Não, a preservação do corpo era essencial, mas a mumificação, claro, era para as pessoas de alta classe. Poucos egípcios podiam arcar com os altos custos da mumificação. O corpo da pobretada, dos pobres, por assim dizer, simplesmente era envolto em uma mortalha, em panos de linho e depositado nas areias do deserto para que a aridez do ambiente o conservasse. Há muitas múmias na região do Egito, só que as múmias mais bem conservadas que estão em museus hoje normalmente são da alta classe, de faraós. Os pobres eram enterrados na areia pela composição química, ainda assim preservava o corpo para chegar no além, na continuação da vida que eles acreditavam, com o máximo possível do padrão de quando eles estavam em vida. A gente fica nessa primeira parte, na segunda parte a gente vai ver curiosidades sobre o conhecimento que os egípcios deixaram para a gente. Olá, alunos do primeiro ano, nessa segunda parte a gente vai estar continuando a trabalhar sobre a África na Antiguidade, especificamente sobre o Egito. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu no primeiro vídeo. A religião deles, eles eram, em geral, de maneira geral, politeístas, acreditavam em vários deuses, não eram monoteístas, acreditavam em vários deuses. O deus Ra, do sol, o deus Nut, do vento, então tem um panteão muito grande dos deuses. A mumificação era muito importante. Por que múmia? Por que a múmia? Por que a preservação do corpo? Porque o meu corpo era preservado para pós-vida, ok? Para a vida pós-morte. Era muito importante a vida com a morte. O meu corpo, assim como estava hoje, eu iria barbado para outra vida, né? Enfim, agora a gente vai estar vendo sobre o legado. O legado é um termo que o que eles deixaram de importante para a gente até hoje, na nossa vida contemporânea. Conhecimento deixado pelos egípcios. Primeiro, quando se pensa no Egito, se pensa em hieroglifos, né? Naqueles sinaizinhos do pássaro, do barquinho, do tiozinho, com sainha. Aqueles hieroglifos eram uma mensagem muito complexa, que muitos povos depois decodificaram, estudaram e viram que tinha toda uma estrutura de calendário, de números, de mensagens. Foi um dos povos que deixaram uma das maiores formas gramaticais de se estudar conhecimento através de símbolos e sinais. Agora, uma coisa que eles deixaram, que está literalmente na minha mão, ó, livro, papel, a celulose, a invenção, por assim dizer, do conhecimento deixado num papel, no caso papiros, aqueles rolos, né, aqueles rolos bíblicos que a gente imagina, né, eram conhecimentos não decodificados através do livro, mas enrolando por metros e metros no papiro, foram eles, a invenção da folha de papiro. Os egípcios descobriram que ao cortar, trançar e prensar folhas do caule dessa planta, papiro de uma planta, eles obtinham uma folha lisa e resistente, que podia ser costurada em longos rolos, ideais para escrever. Então, através de todo um processo químico de trançar as folhas, o caule da planta, eles faziam uma espécie de maneira sólida para deixar o conhecimento ali. Até então, o material mais comum que se usava para escrita eram tabletes de argila, como os utilizados na Mesopotâmia. O Oriente também era muito famoso por utilizar decodificações, sinais, através de, como se a gente, tipo telinhas, né? Telhas do telhado, na realidade, era espécie de, os livros, né? Depois eles chegaram a costurar, mas os livros eram pedaços de barro, o manuseio não era muito prático. Os egípcios, eles foram os primeiros a colocar em papiros todo o conhecimento deles. Então, o conhecimento gigante era enrolado através de rolos, né? Ou através de rolos, era o livro da época deles. O relógio também foi uma das primeiras invenções, a medição do tempo. Eles utilizavam o relógio da água e o relógio do sol para ver a questão do tempo, para ver a questão do medir o tempo, para calcular a época das enchentes do Nilo, qual horário basicamente que a maré vai subir, vai descer. Eles utilizavam o relógio da água e o relógio do sol. Eles fundaram também a aritmética avançada, a geometria avançada, para realizar os cálculos aplicados à logística e à administração do império, né? A questão da plantação, toda aquela questão de administração, quantidade de dias, de tijolos que eles precisavam, os trabalhadores que eles precisavam para trabalhar nas provisões, tá, ok? Qual era a
quantidade de elementos que eles precisavam estocar. Então toda essa logística de construção foi idealizada por uma aritmética bem avançada, tá ok? Eles foram os pais, por assim dizer, então, da matemática aplicada. Vamos resumir aqui, então, os hieroglifos eram estruturas de comunicação por sinais complexos. Eles também idealizaram o papiro, depois de um tempo, foi idealizado como a questão mais avançada do papel, o relógio também, a medição do tempo, e a aritmética e a geometria, a matemática aplicada. Na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai continuar a ver sobre a África na Antiguidade, mas agora com o país da Núbia. Quais são as curiosidades, características? Espero vocês lá.